Boa tarde. Mais uma tarde de comunhão com Deus e a busca, né, discernimento de tudo aquilo que Deus quer que façamos, para que nós venhamos restaurar essa comunhão com Deus que foi perdida lá em Adão. Quando Adão e Eva pecaram, eles se desligaram de Deus. Então hoje o Evangelho é na verdade a reconciliação, né? Então aqueles que divulgam o Evangelho têm o ministério de reconciliação. Então o trabalho que Deus deu para nós fazermos é reconciliar o homem com Deus, amém? E a primeira palavra que eu quero citar hoje é Tiago 2, 18 e 19, amém? Todo Tiago, tá? É uma palavra que eu já li muito, estudei muito, né? Busquei muito a Deus para discernir o que Tiago, né? Ele era irmão carnal de Jesus, né? O que Tiago quis falar, né? O que ele quis nos ensinar com toda essa carta, né? Então eu meditei já muitas vezes nessa palavra, né? E aqui ele fala sobre muito a fé, porque, como eu tenho falado nos vídeos, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é crer que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele determinou, amém? Assim como ele fez uma obra, Deus fez uma obra em Cristo Jesus, né? Que Deus fará essa obra em nós, amém? Ele diz no 18 assim, ó: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então ele está falando aqui que se as obras que tu faz, que é trazer a existência do Cristo em nós, tá? Se tu não tem essas obras em ti, tu não tens fé. Porque a fé é crescente, tá? Jesus cita várias vezes uma pequena fé, uma muita fé, grande fé. Então, a fé é crescente. Então, à medida que tu vai trazendo a existência do Cristo em ti, a fé vai aumentando, né? Então, ele diz assim, mostra a tua fé, sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras, amém? Então, ele temia, ele sabia, tá, verdadeiramente o propósito de Deus na vida dele. E ele, o que ele fazia? Ele se despojava dele mesmo e deixava Deus cumprir a verdade. Porque para você cumprir a palavra de Deus, que haja muita paciência em ti, muita esperança que Deus está fazendo essa obra, senão você não permite que Deus faça essa obra, né? E ele fala no 19, tu crês que há um só Deus? Ele faz uma pergunta, fazes bem, ele diz, fazes bem se tu crê que há um só Deus. Também os demônios creem e estremecem. Então, há um só Deus? Ele diz, tu crê que há um só Deus? Sim, ele diz, até os demônios creem que há um só Deus e estremece. Qual é a diferença de um homem que segue a Deus e um homem que não segue a Deus? É aquele que crê que há um só Deus ou aquele que obedece? Aquele que obedece os desígnios de Deus é aquele que obedece, amém? Então a gente sabe que a graça é um poder vinda de Deus por meio do Espírito Santo que nos dá a força para fazer a vontade de Deus, amém? Quem tem esses desígnios dentro e essa certeza tem fé. Porque a fé não é humana, é uma palavra bíblica.
fé não serve para discernir alguma coisa humana. Por quê? Porque a fé é o poder que age no ser humano para incriar Cristo por meio do Espírito de Deus. Então, a fé é bíblica, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como nós vamos fazer a vontade de Deus se a nossa mente é racional? Se a nossa mente não está renovada, como está lá em Romanos, que ele diz que é o nosso culto racional, quer dizer, não existe como nós, né, glorificar o nome de Deus se a verdade de Deus não está em nós. Se essa verdade não está em nós, se ela não está alicerçada, arraigada, nós vamos glorificar a nós mesmos e não a Deus. Amém? Então, uma coisa depende da outra. Importam que aqueles que creem em Deus, creiam que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que significa galardoador? Ele é doador. Não existe Deus não dá a uma pessoa que vá até Ele e pede a natureza de Cristo crescente na sua vida. Amém? Porque Jesus mesmo afirmou várias vezes: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que significa o nome de Jesus? Uma natureza. Uma natureza. Ah, o nome de Jesus tem poder? Sim, sim, ele tem poder. Porque Deus deu esse poder. Ele vence. Mas o que vence no mundo espiritual contra a tua carne e contra ti mesmo? Contra a razão? A natureza. Amém? A natureza de Deus crescente na tua vida vence todo principados e potestades. Há um mundo espiritual, há uma lei, a lei natural e a lei espiritual. Então, quando nós nos achegamos à lei espiritual, nós recebemos toda a proteção de Deus. É a mesma coisa que eu ir para o lado da lei humana. Não, eu estou do lado da lei humana e estou contra a lei dos bandidos, dos malfeitores deste mundo. O mundo espiritual é a mesma coisa. Ou você se aproxima de Deus por meio da prática da verdade dele e da fé, porque existe as coisas que Deus já te deu vitória e muitas coisas que Deus ainda não te deu vitória. Mas por que Deus não me daria vitória? Porque ainda eu tenho pouco conhecimento às vezes naquela área. E eu não estou me despojando. Porque não existe um recipiente, ele ter duas naturezas. Ou nós temos a natureza de Deus, nós temos a natureza de Satanás. Não existe três seres, existe dois seres. O Deus ou o Mamon. Amém? Então, quando nós cremos nessa verdade, e essa verdade já renovou a nossa mente, e ela serve de leme todos os dias para a gente seguir, a gente vai se aproximando de Deus e a nossa fé vai crescendo. Amém? Perfeito não seremos neste mundo. Amém? Agora, que poder é esse? Que poder é esse que vai agir em nós? Poder para nos tornarmos filhos de Deus. Agora, há um só Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Amém? Ele colocou a vida incriada dentro de mim, que foi despertada pelas verdades, que é espírito e vida, pela palavra, que veio por meio de Jesus Cristo, toda a sabedoria e todo o discernimento. Amém? E agora ela tem que crescer, mas ela precisa se alimentar dessas verdades diariamente. Ah, eu lendo, sim, à medida que eu leio e medito nessas verdades, ela vai discernindo e vai tirando os enganos. A lei natural, ela passa a sair da minha vida e começa a entrar a lei espiritual. Amém? Então, quando essa lei espiritual entra dentro de mim e que eu começo a me mover e a me despojar
para que Deus faça essa obra em mim, eu vou me tornando participante, tá, da seiva de Deus, que é o Cristo. Amém? Sonda-me, ó Deus, o meu coração, e vê se há dentro de mim transgressão. Sonda-me, ó Deus, o meu coração, e vê se há dentro de mim transgressão. Eu sei que o meu interior não habita bem algum, pois quero realizar o bem, mas sei que não sou capaz, pois eu já nasci em pecado. Eu sou pobre, necessitado, pois eu já nasci em pecado. Eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor se importa comigo, Ele cuida de mim. Eu ao Senhor